Olá, meus irmãos em Cristo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre uma polêmica que está envolvendo o nome do pastor Eliseu Rodrigues, dizendo que o mesmo parou uma pregação por causa de muvuca na hora do culto, andação, muitas pessoas andando, e ele havia abandonado a mensagem. Mas ele deixou claro em um vídeo que nós vamos mostrar aqui tudo que aconteceu. Mas antes disso, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e não se esqueça, ative o sininho para você acompanhar essas e outras grandes notícias que irão por vir. Fique agora com o vídeo do pastor Eliseu Rodrigues. Pessoal, bom dia, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Falando da pregação de ontem, muito bem, bora falar da pregação de ontem. Gente, vocês têm que, quando eu digo vocês, eu falo a nossa geração. Tem gente aí me perturbando já, porque tá se levando por cortes de vídeos, tá? Mais uma vez eu vou falar, assista, quer assistir uma mensagem minha, assista minha pregação por inteiro. Não vem encher meu saco, me perturbar por vídeos isolados, vídeos cortados de site de fofoca ou até sites que não são de fofoca, são jornalísticos, mas não me ligam e não me perguntam por nada do que foi que aconteceu. Por exemplo, se você já me viu pregando pessoalmente, vocês percebem que eu sempre peço a atenção dos irmãos. Eu estalo o dedo, se eu tiver com o pedestal, eu bato palma, eu dou uma pausa e pergunto, quem está me ouvindo diz amém. Eu pergunto sempre, quem está me ouvindo diz amém, ok? Por quê? Porque nas Assembleias de Deus, há muitas pessoas simples. As Assembleias de Deus na maioria das vezes, cheio de pessoas que cresceram na simplicidade, pessoas que às vezes fazem parte de congregações que não tem muita ética, não tem muita reflexão, e não só a Assembleia de Deus, igrejas pentecostais e neopentecostais. E essa é uma dificuldade nossa no meio do pentecostalismo, reflexão das pessoas. Você percebe que a maioria dos nossos pregadores pentecostais, a maioria não tem reflexão, não faz a igreja pensar, tá? Já quer pegar o texto e aplicar, Eu digo que pregadores que não são teólogos, que não tiveram a chance ainda de estudar uma verdadeira hermenêutica, exegese e homilética, já pega o texto e já quer aplicar para o povo da glória, para o povo. O pentecostal, ele tem sangue na veia. Então ontem, os irmãos estão percebendo aí que as pessoas estão elogiando a pregação de ontem. Por quê? Primeiro, eu estava pregando, eu estava na introdução, eu estava contando uma história. Se alguém tiver uma Bíblia aí, vê para mim quantos versículos tem Juízes capítulo 5. Então eu estava contando uma história desde o capítulo 4, aí tem um cântico no capítulo 5. Esse cântico fala sobre passado, presente e futuro. Então, quando você está numa narrativa do Antigo Testamento, você precisa explicar o contexto lá, aplicar para hoje e trazer para Cristo. 31 versículos. Uma história de 31 versículos, você precisa dar atenção das pessoas para que elas possam refletir. Então, a primeira dificuldade que eu tive foi, começou a chover e do lado esquerdo começaram a fechar as janelas. Só que parece que quem fechou as janelas não tinha costume de fechar a janela, porque fechou a janela e fez um barulhão muito forte. Pá, pá, pá. Aí uns diáconos chegaram e começaram a fechar a janela de modo devagar. Irmão, eu estou pregando. Já estive pregando em locais que houve tiroteio. Já estive pregando em locais que jogaram saco de fezes nos crentes. Eu já estive pregando em locais que o marido saiu arrastando a mulher pelo cabelo. Então, essas coisas tira a atenção do público, tira a atenção do pregador. Eu estudo para pregar,
eu busco em Deus uma mensagem que seja resposta para quem está presente ali. Repito, minha mensagem tem reflexão. Então, 2, 3 janelas batendo, tá, e o povo conversando assim, alto. Não era falta de ética da igreja. Aí eu parei. O Marcelo, você estava lá, não foi, Marcelo? Você estava, Marcelo? Foi em Belém que eu preguei, teve tiroteio. Aí, gente, presta atenção nisso. Eu perdi o foco. Quando se perde o foco, a gente para. Se você está lendo um livro e você perde o foco, você não para. Se você está assistindo um filme e você perde o foco, você não volta. Meu Deus, por que não fazer isso com a pregação? Eu acho que o povo quer me colocar numa caixinha e quer que eu seja igual a todo mundo. E eu não sou. Eu parei e perguntei, o que está acontecendo aí? Não briguei com ninguém, eu perguntei o que estava acontecendo. Se fosse uma violência, se tivesse alguém sendo machucado, se tivesse caído. Irmão, eu já preguei em igreja que a galeria estava caindo. Eu tive que parar. Por quê? Porque enquanto eu estou pregando, as pessoas da nave da igreja para cá estão de frente para mim. Se eu prego e digo, pessoal, cuidado aí, as pessoas vão olhar para trás, vão se proteger, vão correr. Eu acho que eu, com o microfone na mão, no púlpito, vendo um movimento à distância, eu posso estar ajudando a igreja. Então a primeira coisa que eu falei foi, o que está acontecendo aqui? Aí os irmãos, é chuva. Só que os irmãos ficam tímidos. Em responder. Eu falo, gente, responde. O que está acontecendo aí? Aí disseram, é a chuva. Aí alguns irmãos ficaram temerosos de entrar e atravessar na minha frente. Respeito, claro. E eu falei, entrem, pode sentar aqui. Aí só um irmão entrou e sentou na minha frente. Ok? Ele entrou e sentou. Aí eu perguntei, posso continuar a pregar? Ou seja, vocês já se organizaram? Quem estava fora já entrou. E aí disseram, pode continuar, pastor. E eu continuei a pregação. No meio da mensagem, aconteceu de novo. Só que foi lá na entrada, já não foi na minha esquerda. Foi lá na entrada. Aquele movimento entra e sai. Me parece que era assim. Chovia, os irmãos entravam. Parava de chover, os irmãos saíam. Então eu estava vendo aquele movimento de entra e sai. E aí parece que uma irmã estava tentando, uma irmã só, tentando ajudar o público a entrar e sentar. Então peraí, tá o movimento de entra e sai. E eu estou pregando. E eu preciso de atenção do povo, porque a minha mensagem exige reflexão. E uma irmã sozinha, tentando ajudar o povo, porque todo mundo queria ouvir a pregação. Aí eu parei e falei assim, irmãos, eu não dou conta de pregar assim. Eu expressei a minha dificuldade. Eu não dou conta de pregar assim. Onde está o pecado nisso? Irmãos, eu não dou conta de pregar assim. Pode ver para mim o que está acontecendo lá? Podem ver para mim o que está acontecendo lá? Porque a igreja é muito organizada. A igreja é muito grande e tinha diáconos na minha esquerda e na minha direita. E eles com aquele microfonezinho, esqueci o nome, com o fonezinho, perguntando o que está acontecendo aí. Aí me disseram de novo, é a chuva, pastor. Eu falei, tá, mas os irmãos estão entrando, eu vou esperar os irmãos entrarem, porque eu estou perdendo a atenção dos irmãos. Enquanto eles entram e saem, eu não sei se eles estão recebendo a palavra. Eles podem estar perdendo a palavra. Aí eu falo, eu não quero perder a palavra, eu não quero me perder na palavra e não quero que vocês também se percam. E aí pronto, os irmãos se ajeitaram, se sentaram, continuei a mensagem, Deus trabalhou no culto, Jesus salvou 12 almas. Acabou. Como que eu estou no púlpito, pregando a palavra, quando eu olho para a igreja, eu vejo as pessoas olhando para o lado. As pessoas olhando para o lado, primeiro, 3 barulhos da minha esquerda. Tá! Eu assustei diante de Deus, assustei. Falei, o que está acontecendo aqui? Gente, repito, já preguei igrejas que maridos ímpios entraram na igreja agredindo a esposa. Eu já preguei igreja que a galeria lá atrás estava caindo. Já preguei igreja que instrumentos começaram a cair um atrás do outro.
Isso acontece em igrejas. Eu só parei e pedi atenção. Não xinguei ninguém, não humilhei ninguém. Aí, como as páginas que seguem minhas redes sociais perceberam essa parte, fizeram o corte e postaram. Pastor Eliseu chama a atenção dos irmãos que estavam se movimentando, não sei o que. Não. O movimento era por causa da chuva. Simplesmente isso. Mas eu não sabia. A acústica da igreja é muito boa. Eu não conseguia escutar a chuva diante do meu Deus. E não tinha fundo musical. Não conseguia escutar a chuva. Então a primeira vez eles se organizaram. E a segunda vez eu parei. Eles se sentaram. E eu continuei pregando. Jesus salvou 12 almas. Aí o Fuxico Gospel postou: Pastor Eliseu se irrita. Não, eu não me irritei. Sim, eu me incomodei. Se irritar poderia ser obra da carne ali. Eu estou pregando, eu estou na dependência de Deus. Mas ao mesmo tempo que eu estou na dependência de Deus, eu estou na dependência da igreja. Porque quem prega precisa de um público. Eu só sou pregador se tiver alguém para me escutar. Eu só pedi a atenção dos irmãos. Se os meus irmãos de Rondonópolis estão magoados, chateados comigo, eu peço perdão a vocês. Mas a minha intenção jamais foi humilhar os irmãos. Não, eu só queria que a igreja me escutasse. Eu tinha uma palavra linda para pregar. E eu não queria que vocês perdessem nada da pregação. Tem gente que a fonte dele é o Fuxico Gospel. Quando você sair da live aqui, tem uma postagem minha e já tem gente lá me detonando. E eu respondo. Só que aí eu fui pesquisar na internet e não achei nas páginas de confiança, que tem a minha confiança. Aí, página de fofoca, a pessoa se baseia em texto isolado. Por exemplo, irmão, o meu vídeo onde eu falo sobre a Priscila Alcântara. Ela riu da igreja e ela desprezou a mensagem simples de muitos irmãos que dizem: tem uma palavra de Deus para você. E qual é a palavra? Ela fala no vídeo: Deus te ama, Jesus te ama. Dá uma segurada. Aí em Mateus capítulo 7 diz que quem despreza as coisas sagradas e santas são cães e porcos. Só que é o seguinte, 2 adendos eu quero falar aqui. Eu estava pregando em Apocalipse 22, quando fala que os cães ficarão de fora. 2 adendos. Primeiro, eu não falei só dos ímpios que são cães. Eu falei que tem falsos pastores que são cães. Paulo disse: fujam dos cães. Se não me engano, ele disse isso aos filipenses. Os falsos obreiros são cães. Foi Priscila Alcântara não, foi Bruna Marquezine, desculpa. Os falsos pastores são cães. Então eu não bati só nos ímpios. Eu também bati, entre aspas, nos falsos obreiros. Foi a Bruna Marquezine, não foi a Priscila. Os falsos obreiros também são cães. Ok? Mas eu não terminei a mensagem nos cães que ficaram de fora. Eu não terminei a mensagem nos pastores que são cães. Se você ler Apocalipse 22, o último versículo de Apocalipse, João diz assim: a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós. Eu terminei na graça. Quando eu cheguei, porque se você me ouviu pregar, você sabe que eu vou versículo por versículo do texto que eu li. Quando eu cheguei no último versículo de Apocalipse, era ali que eu iria acabar a mensagem. Eu acabei dizendo: tá vendo aqui, gente? A graça. João diz que quem vai ficar de fora é cão, feiticeiro, mentiroso, idólatra e tal. Mas ele não termina excluindo as pessoas. Ele termina falando sobre a graça. Pastor Ismael, aí eu terminei a mensagem. A graça transforma o cão em ovelha. A graça transforma o mentiroso em verdadeiro. A graça transforma o idólatra em adorador. A graça tira o feiticeiro das trevas e traz para a luz. Ou seja, as pessoas pegam, isolam o vídeo, colocam a minha foto com a Marquezine como se eu estivesse mandando a menina para o inferno. Não, eu disse que se ela permanece com essa atitude, ela é cão aos olhos de Jesus. E ela está fora do reino de Deus. Porém, a pregação inteira está lá no meu canal.
eis que venho sem demora. Andressa, João termina com a graça. A graça do Senhor seja com todos vós. Ou seja, a graça transforma. A Marquezine, a Priscila, qualquer um, a Jojo Todinho, o Felipe Neto, qualquer um, a graça transforma. Agora, eu não posso só apresentar a graça. Se vocês erram contra a igreja, eu tenho que expor a Bíblia Sagrada e mostrar a vocês que vocês estão errados. Porque minha função de pregador é essa. Então, meus queridos, o texto do Fuxico Gospel está errado. Eu me incomodei, como qualquer pessoa que ouvia uma pregação se incomodaria. Mas eu não me irritei e não maltratei ninguém. É o meu amor pela palavra e é meu amor pela igreja que faz com que eu chame a atenção dos irmãos para a minha pregação. Deus abençoe. Um abraço. Esse foi o vídeo de esclarecimento do pastor Eliseu Rodrigues. Deixe sua opinião, o que você achou, se ele fez certo, se não fez. Deixe sua opinião aí nos comentários. Deus abençoe sua vida. Fique com Jesus.